Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Triarte Studio. Hoje nós estamos com Francisco Alves, ele que é idealizador do Instituto Plena Vida e está trazendo para a gente muito conhecimento sobre saúde, sobre alimentação saudável. Ele vai falar muito sobre o aspecto de como que nós podemos melhorar a saúde com atividades simples, com mudanças pequenas no nosso dia a dia. E, nesse momento, eu apresento para vocês Francisco. Francisco, o programa é seu. Obrigado, Antônio. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Agradeço o espaço, que é maravilhoso, aliás. A gente vai falar um pouquinho sobre saúde de forma natural, desmistificar muita coisa que às vezes fica colocada na mente das pessoas por informações que vêm penduradas aleatoriamente. As pessoas pegam essas pequenas informações como se fossem verdades e acabam não podendo cuidar bem da saúde por conta dessa desinformação geral e das abordagens que atualmente nós temos em saúde no nosso sistema de saúde. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. É bem isso mesmo. A gente busca aqui no nosso programa trazer essa descontração. Eu acho que está todo mundo contraído com uma série de coisas. E o programa não. O programa ele visa o quanto que você pode chegar com essa informação de forma simplificada. E eu gostei muito do tema, né? Quando a gente fala de saúde integrativa, já era legal. Aí você fala saúde integrativa natural. Eu queria que você falasse um pouco de toda essa sua trajetória e trazer esse conceito de saúde integrativa, que eu achei muito pertinente ao momento que a gente está vivendo. Eu desenvolvi esse conceito de saúde integrativa natural exatamente porque nós estamos vivendo muito fora da nossa natureza. E a ideia é ajudar as pessoas a resolverem de forma simples e natural os seus problemas de saúde. Ou melhor, ajudar as pessoas a não terem problema de saúde. A ideia é que as pessoas cuidem de si mesmas de uma forma que elas tenham autonomia para poder cultivar a saúde e não precisar tanto cuidar de doenças, que é o que mais está acontecendo na sociedade moderna, né, Antônio? Muita gente cuidando de doença, infelizmente. E o que eu vejo, assim, a tua abordagem, ela tem uma forma de ajudar de uma forma muito prática as pessoas. Eu sei, porque eu já conheci, já vi você trabalhando, inclusive já fui atendido por você, mas eu vi os resultados que você consegue promover nas pessoas. Mas eu acho que isso está muito ligado a esse seu jeito direto ao ponto, essa questão muito prática que você conseguiu levar para as pessoas. Sim, porque funciona mais ou menos assim. As coisas se estabelecem a partir do nosso comportamento, do nosso ambiente. E quando as pessoas têm um ambiente distorcido, elas acabam gerando os problemas de saúde que acabam enfrentando ao longo da vida. E nós podemos reverter isso criando novos ambientes. Isso se chama epigenética. Epigenética é a forma como eu uso o ambiente e moldo o ambiente que eu estou vivendo para reverter os problemas genéticos que eu tenho ou os ambientais que eu já contraí ao longo da minha vida. Essa é a ideia. Então, quando você fala assim, ajudar as pessoas através desse conceito de saúde integrativa natural, você acredita que, levando esse conhecimento, o pessoal ele entende, né, mais ou menos, de onde que foi formada essa pseudodoença, né? Sim. Que aí você traz muito para a gente que tem que ser um caminho natural. Tem que ser um caminho natural. O nosso sistema de saúde, infelizmente, apesar dos médicos serem maravilhosos e do alto desenvolvimento tecnológico e científico que a medicina tem alcançado atualmente, o sistema de saúde do Brasil está apoiado em cuidar de doenças e não de cuidar e reverter a doença para se transformar em saúde novamente. As pessoas acabam indo até o médico, então você tem um plano de saúde, vai até o médico, ele vai pedir seus exames, esses exames vão trazer um resultado e a partir dali, se ele diagnosticou uma doença, começa a se tratar da doença. Com medicamento, com cirurgias ou com procedimentos que vão manter essa doença com os sintomas controlados, mas não vão reverter essa doença para poder recuperar a saúde desse indivíduo. E a grande maioria das doenças é reversível a partir de uma mudança ambiental. O problema é que as pessoas não conseguem fazer isso. E é esse o propósito da saúde integrativa natural, capacitar as pessoas para que elas possam cuidar de si mesmas.
É interessante isso, né? Que você me traz quase como uma missão, né? Um propósito de vida. Você abraçou de uma forma esse esclarecimento para as pessoas. Sim. Que ele pode ter de volta essa vida, essa saúde, a partir do momento que ele conhece aonde que isso foi gerado. Sim. E quando você traz a epigenética, quando você traz esse conhecimento, é coisa que não é abordado, né, dentro de um consultório médico. Não, não é. Não é abordado dentro de um consultório. Na verdade, é abordado, né, Antônio? Mas é abordado e o cliente, o paciente acaba ficando em função do que o médico vai direcionar. Então, ele terceiriza para o médico e para o sistema de saúde o cuidado da saúde dele. Então, gasta uma fortuna em planos de saúde só para descobrir quando está doente e quando está doente vai começar a se cuidar. Entendi. Então é o que você fala aqui, né? A medicina tradicional, ela continua tendo o lugar dela. Sim. Isso realmente a gente não vai, não é excludente, né? Você consegue incluir. Só que você dá uma informação a mais para essa pessoa. Sim, exatamente. É um trabalho complementar de saúde. Porque você vai no consultório, faz os seus exames, o médico vai ali e diz assim, você tem que mudar a sua alimentação, tem que começar a fazer exercício, tem que começar a fazer, enfim, e dá um medicamento. Se você fizer realmente tudo o que precisa para poder recuperar esse aspecto da sua saúde, até do medicamento você se livra. É possível reverter diabetes, triglicérides, colesterol, as dislipidemias todas, problemas intestinais, dores de cabeça, dores corporais, a partir de comportamento. Então, se você diagnosticar corretamente o que essa pessoa precisa para ser modificado no ambiente dela, ela vai poder viver de uma forma muito mais saudável e vai recuperar a saúde ao invés de só controlar a doença. É essa a abordagem do Programa de Saúde Integrativa Natural que a gente desenvolveu lá no Instituto Plena Vida. É engraçado porque você vai me falando e eu fico aqui tentando descobrir meus porquês, né? Por que você busca o que te fez você fazer essa escolha? Essa paixão, né, por pessoas, essa paixão por saúde. Eu queria que você falasse um pouco, né? Por que você buscou, né, ajudar tantas pessoas? Sim, e eu vejo que você é apaixonado. Quando você começa a falar, você quer deixar a pessoa tão consciente daquele processo, e eu vejo teus olhos brilhando. Eu não sou apaixonado. Isso para mim é missão de vida. Missão de vida. Missão de vida. É o meu propósito e eu acordo todos os dias para ajudar as pessoas a sofrerem menos e a viverem numa área de poder. Eu gosto de empoderar de novo as pessoas que estão fragilizadas. Na minha história de vida, né, eu tive uma infância bem complicada. Eu nasci no mês de dezembro e, nascendo em dezembro, eu já era menor que quase todo mundo da minha idade e ainda fui um ano adiantado na escola. E na minha infância inteira, desde bem pequenininho até os 10 anos, eu vivi numa zona de muito sofrimento e dor, Antônio, porque eu era pequenininho, fraquinho, perante os outros todos. Era aquele que era sempre o último escolhido num jogo, numa brincadeira, e às vezes ainda diziam que eu ia ser o café com leite, né? Então, eu tinha bronquite, eu vivia triste, vivia me sentindo muito mal, a vida não tinha graça nenhuma para mim, e, enfim, para mim era um sofrimento muito grande. Quando eu fui para o ginásio, que na minha época chamava ginásio, que é hoje a 6ª série, eu troquei de escola, e nessa escola começou a ter educação física, né? Eu nasci em 1958, lá na minha época não tinha educação física até o 4º ano do primário, que era assim que funcionava. E aí, nessa escola, eu comecei a fazer educação física e depois de 2 meses de aula, um professor chamado Abílio falou para mim assim, Ratinho, o que você faz de quarta-feira à tarde? Ratinho porque era o meu apelido, branco, dentuço, magro e fraco. Rapaz. Então, o meu apelido era Ratinho. E aí eu falei, professor, eu não faço nada, eu só vou para minha casa. Ele falou assim, então quarta-feira esteja aqui que você vai começar a treinar no time de basquete. Falei, professor, basquete? Ele falou, você vai treinar no time de basquete. Você é bom de basquete, é que você não sabe. Bom, enfim, comecei a treinar nesse time de basquete, depois de mais alguns meses eu estava treinando no time de basquete, de vôlei, de handebol e de futebol. Eu ia 4 tardes por semana na escola e treinava todos os esportes. E esse professor... Depois de um tempo, nós tivemos um jogo de basquete no final do ano contra uma escola importante lá da minha região, da Zona Sul, e nós ganhamos o jogo. Eu fiz as 3 últimas cestas. Olha. E aí o Ratinho morreu. No dia seguinte, eu cortei meu cabelo careca, eu passei a ser reconhecido pelas pessoas do colégio e a gente começou a ter uma outra dinâmica. Depois de um tempo, ele falou que eu tinha também habilidade para voleibol. E aí eu fui procurar um lugar para jogar voleibol e comecei a jogar voleibol e fui atleta de voleibol minha vida inteira. Até os 28 anos fui atleta de voleibol.
Nesse interim, né, lá para os 15 anos mais ou menos, eu tive um problema sério. Né? Na época eu fui procurar meu primeiro emprego, que procurei no Estadão, que era o jornal antes, era muito diferente de hoje, e fui procurar meu primeiro emprego. E nesse lugar que eu fui procurar meu primeiro emprego, andando no estacionamento, eu tropecei numa corrente e caí. E esse tombo fez com que eu tivesse que tirar o baço, que na época era uma cirurgia arriscadíssima. E aí eu fiquei 1 ano e meio de cama. E nesse 1 ano e meio eu refleti bastante, Antônio. E foi aí que eu comecei a entender que se eu tivesse que continuar, isso tinha que ter uma razão de ser, tinha que ter um propósito. E foi aí foi nesse momento, eu acho, que aconteceu a minha opção de vida. Quando chegou na época da faculdade, eu escolhi fazer educação física porque eu queria ser um salvador de crianças como aquele meu professor. É isso que você está falando, é muito interessante, porque o teu professor ele é tão marcante na sua trajetória que o teu espelho é o teu herói. Ele vira, você se espelha nele e mal sabia, né, que você está falando agora dessa questão da saúde, do acidente que você sofreu, e eu fico imaginando assim, quanto que a saúde foi importante para você superar isso, né? Quanto a medicina me ajudou. A medicina tradicional, você vê que as coisas estão fundamental, muito importante, e me salvou, porque naquela época uma cirurgia dessa era arriscadíssima. E os médicos, Dr. Walter, me lembro muito bem o nome do médico que me operou, fiquei no Hospital Santa Helena, fui muito bem atendido, enfim, uma coisa que realmente eles me trouxeram de volta para a vida. Né? Então a medicina é realmente sensacional e o que a medicina faz não é incontestável. Né? Mas a gente pensa de um jeito diferente quando se pensa em saúde, no meu caso. E aí eu dedico a minha vida toda exatamente buscando isso, Antônio. Então, eu fiz educação física e aí queria ser técnico de voleibol para ajudar meninos também. E depois que eu fiz educação física, comecei a atuar como técnico, comecei a trabalhar como personal. E aí a saúde me roubou. Aí a saúde me roubou e eu comecei a virar o viés da minha profissão para o lado da saúde. Comecei trabalhando e as pessoas com quem eu trabalhava, algumas tinham resultado, mas outras tinham muita dificuldade. Não conseguiam fazer nada do que eu prescrevia, por falta de controle emocional, por falta de situação física que tinha dores e coisa do gênero. E aí eu entendi que eu precisava, para ajudar essas pessoas, buscar mais ferramentas. E foi aí que eu fui buscar as outras capacitações. É interessante quando você traz, e é uma verdade. Eu falo por mim. Eu não sou uma pessoa muito, assim, disciplinado. Você sabe, você me conhece, sim, você me atendeu. Conheço bem. Mas quando você traz a informação, como você me trouxe, falando dos grupos alimentares, o que cada um ia fazer e o resultado, eu lembro que a gente fez uma dieta, você pediu para tirar carboidrato durante um tempo, e eu tive um resultado em 10 dias. Foi uma coisa muito impressionante. Mas quando você olha para o que a medicina fez com você, mas o que eu percebi é que teu psicológico também estava muito bem trabalhado. Esse professor trabalhou bem. Ele te tira de um lugar, de uma pessoa que não se sente potente, e te leva para um outro lugar. Você pode. E te coloca no basquete, e te coloca no vôlei, você vê como assim? E muda a tua vida. Sim. Então, acho que é nesse momento que você falou para mim que dá uma virada de chave. A medicina, com conhecimento, eu consigo resolver a questão das pessoas com relação à disciplina e com relação à dor, né? Exatamente. Porque o processo de dor, para o personal trainer, é uma coisa complexa de resolver. Sim, você vai fazer uma série de exercícios, a pessoa não consegue te responder, né? Sim. Quando você tem uma limitação, seja ela qual for, essa limitação tem fundo emocional, tem fundo físico e tem fundo comportamental e ambiental. Então, nós temos que entender que as pessoas têm um universo que é diversificado, não é uma coisa única. E quando você aborda um ser humano, você tem que abordar todo esse universo. E não apenas o aspecto científico. Foi isso que eu entendi. E é isso que eu entendo na medicina também hoje. Ela está bem humanizada. Tem médicos fantásticos fazendo trabalho integrativo e que realmente são sensacionais. Mas não é a regra geral, Antônio. A gente aqui está colocando que não é regra geral. Porque o que as pessoas precisam mesmo é serem acolhidas, que você fique, como eu fico com elas, 1h30, 2 horas, fazendo uma avaliação inicial, com conversa, entendendo a história dessa pessoa, entendendo como é o ambiente que ela vive, que hora ela acorda, como ela dorme, o que ela faz durante o dia, quais são os problemas emocionais, quais são os problemas de convivência que ela tem com as pessoas, o que no trabalho dela está impactando, como é o sono, como funciona o intestino, enfim, os exames laboratoriais todos, a gente analisa tudo aquilo, é o mais complexo
complexo. E aí eu uso lá até uma ferramenta, que é a neurometria funcional, que analisa como funciona a tua área emocional integrada com o seu metabolismo e como uma está impactando a outra. E isso tudo dá ferramentas, dá informação para a gente poder montar um programa muito, muito personalizado, que vai realmente levar as pessoas a terem os resultados. Mas também, em paralelo, tem que ser feita uma capacitação cognitiva e emocional, para essa pessoa poder ter condição emocional de fazer essas mudanças, porque mudar não é fácil. A nossa ideia, a nossa tendência é ficar estabilizado ali, ficar quietinho no nosso canto. Fazer mudança é muito difícil. O cérebro foi adaptado à mudança em função de tudo que eu fiz e o corpo está com o metabolismo adaptado à mudança. Então, ao que eu estou fazendo. Então, quando eu quero fazer uma mudança, eu tenho que quebrar tudo isso que está estabelecido de muitos anos. É isso que eu entendi. Porque você tem um ser humano que parece que foi projetado para não mudança. Para não mudar, então, exatamente. E aí, se você só dá o exercício, lógico que muita gente, quando ele vê aquela questão que ele se sente recompensado, porque ele vê o músculo dele, ele vê força, mas isso nem sempre quer dizer saúde, né? Ele tem um aspecto físico externo, bonito, tá legal. Mas quando você começa a trabalhar essa questão de sono, de alimentação... Eu lembro de um exemplo que você me deu outro dia, eu falei assim, ô Francisco, acho que eu não estou entendendo direito, porque como que eu vou ser recompensado quando eu tiver esses resultados que você está falando? Aí você veio com aquele exemplo do pet e veio com o exemplo do carro, né? Sim, eu achei bem legal. Porque assim, a gente tem... O que mais recompensa uma pessoa é saber que o que ela fez trouxe o resultado que ela estava buscando. Essa é a melhor remuneração emocional que uma pessoa pode ter. Então, quando você quer fazer uma coisa, está definido que aquilo é algo que vale a pena para você, se dedica e consegue seu resultado, realmente isso é muito gratificante. Mas o que a gente tem hoje acontecendo é que as pessoas não estão cuidando delas, por conta de falta de tempo. A nossa sociedade está maluca, completamente diferente da sociedade e do ambiente que a humanidade vem convivendo há mais de 180 mil anos. Então, sempre foi, a atividade física era coisa natural para todos os nossos antecedentes. Alimentação saudável e escassa, eram só alimentos naturais e ainda tinha poucos alimentos. Dormir era o ciclo circadiano, o sol aparece, as pessoas acordam, o sol some e as pessoas vão dormir. Então, tudo isso sempre foi muito natural. O controle do estresse o estresse estava sempre associado com uma atividade física. Então, quando esse estresse está associado com a atividade física, o corpo criou sistemas de compensação. Então, hoje, as pessoas não estão tendo tempo para criar artificialmente esse ambiente que, dentro da sociedade atual, não existe mais. Então, nós precisamos criar esse ambiente de forma artificial. E aí um olhar mais direcionado para alimentação, mais direcionado para exercício, cuidar do sono, em vez de ficar até 2 horas da manhã lá, vendo séries, maratonando, e às 6 acordado, aí eu passo o dia inteiro mal e vou no médico saber por que eu estou me passando mal. Não, você não está passando mal porque você tem algum problema, é porque você não dorme. Então, o ambiente é a base de tudo. E a gente cuida, né, ainda para finalizar, a gente cuida do ambiente, das coisas que estão para fora, mas não cuida da gente. Então, você tem um pet lá, você vai lá dar para o seu pet um alimento que tem muita gordura? Não, ninguém dá gordura para pet. Por quê? Porque vai atacar o pâncreas, ele vai ficar doente. Eu tenho lá a Fiona na nossa casa que a gente cuida dela como se fosse uma princesinha. Ninguém dá nada. Nós comemos pior que ela, e hora que eu cuido da minha alimentação. Mas ela come exatamente o que ela precisa, a gente cuida dela com carinho. Por quê? Porque a gente não quer que ela fique doente. Como você cuida do seu carro, para não quebrar na estrada às 3 da manhã e passar um perrengue danado com a sua família. Mas quando é para mim, parece que eu sou culpado de estar cuidando de mim, quando eu tenho tanta coisa para fazer fora. Era isso que eu queria falar. Eu acho muito interessante quando você traz dicas para cuidar melhor da nossa vida nessa vida moderna. Sim. Olha que interessante. Eu cuido do meu cachorro, né, ou do meu gato, que eu gosto muito, eu tenho um carinho, mas é impressionante. Eu não cuido de mim, que precisa cuidar da casa, do carro, do pet, não importa se cachorro ou gato. E agora, só que você falou um ponto bem interessante, quando você fala, nós não estamos percebendo porque nós estamos adoecendo, não só a alimentação, mas todo esse ciclo de uma vida natural. Eu acho que agora que está caindo a ficha para mim, né? Por que você está usando a palavra natural? Dos estímulos.
O estímulo de luz o tempo inteiro, onde você tinha ciclos de 8 horas de descanso, 8 horas de trabalho, 8 horas de sono, eu estou com 10, 12 horas com estímulo de luz, Sim. com estímulos de som. Exatamente. E isso está afetando todo o metabolismo, é isso que você está me dizendo. É isso então, mesmo. assim, o que você busca no teu trabalho é trazer dicas saudáveis, mas não tão complicadas, porque você trouxe a informação. Sim. Você está assistindo Netflix até meia-noite. Você já alterou o teu metabolismo, não é isso? É um pouco até mais amplo do que isso. O que a gente faz não é só mostrar para as pessoas o que está acontecendo, mas para capacitar as pessoas com informação. Então, para uma pessoa mudar a alimentação, ela precisa entender por que essa alimentação vai fazer diferença na vida dela. Por que eu vou passar a dormir desse jeito? Por que eu vou cuidar do meu sono? Por que eu tenho que ir fazer exercício dessa maneira que está sendo prescrita para mim? Então, se você não capacitar essas pessoas com a informação que elas precisam, elas não vão assumir o comprometimento de mudar, porque não tem sentido para elas. Tá, a ideia é ficar onde eu sempre estive. Entendi. Então, esse seu conceito, você traz esse conceito de uma saúde integrativa natural. É bem interessante, né? Eu trago saúde integrativa e natural. Sim. Não é isso? Porque a ideia é viver de acordo com a minha natureza. Uhum. Nós estamos vivendo num ambiente que é antagonizado com a natureza que nós temos. Então, o ambiente é muito agressivo. Sim. É como se você pegasse o teu aquário e jogasse um refrigerante lá para o seu peixe comer. Gente, não dá, o peixe não vai. Se o peixe não vai, por que eu vou ficar saudável? Eu estou usando isso. Mas a busca da praticidade, a falta de tempo e o excesso de informação que me distrai de mim mesmo é que está gerando essa percepção distorcida que faz com que eu vou buscando compensações. Então a vida vai ficando ruim, eu vou ficando sem saúde física nem emocional, as coisas vão ficando meio sem graça e eu vou buscar o quê? Compensações. E aí a sociedade moderna está apoiada numa coisa que se chama dopamina, a busca do prazer. E a busca do prazer imediato e de curto prazo permeou de forma tão profunda a nossa sociedade que qualquer coisa que saia um pouquinho disso parece um esforço absoluto. Como comer naturalmente. Se eu fosse pegar alimento, por exemplo, você vai numa tribo indígena, eles comem tapioca o ano inteiro, todo o tempo, e tapioca e peixe. E é isso. E eles estão vivendo muito bem lá, comendo as coisas que eles pegam ali na natureza. Eles não precisam de doce, de achocolatado, não precisam de açúcar, não precisam de gordura, porque gordura, açúcar e sal são os 3 maiores inimigos da nossa saúde, porque eles dão uma sensação de prazer. E a gente vai comer isso compulsivamente. É como o ócio, é mais interessante ficar ocioso em casa do que fazer exercício. É natural de qualquer animal ficar ocioso quando não tem o que fazer. É nosso também. A gente deseja ficar quietinho. Então, fazer academia ou fazer um exercício de lazer com quem tem atividade física acaba fazendo as pessoas se afastarem disso. O que eu achei interessante quando você traz a questão do ambiente. Aí você trouxe um ambiente hoje que de alguma forma, ele é estimulado a gente ter a vida que a gente tem. Sim. Principalmente em cima de consumo e outras coisas. E quando você traz a vida do índio, que também hoje está sendo impactada, não adianta a gente falar que vida de índio está legal ou não. Muito impactada. Mas é uma alimentação básica demais. Olha que interessante. Sim. E quando se não é o homem branco entrando na aldeia, praticamente eles não têm doença. Sim, né? exatamente. Mas só que ele tem uma coisa interessante, como você falou. E ora, que também hoje na tribo indígena tem internet, tem celular, a gente sabe tudo isso. Mas ainda ele segue um pouco o ciclo dessa natureza que você falou. E aí eu vi a questão da importância do sono, tá? E a importância do ambiente. Então, quando você traz todo esse conhecimento, hoje, como é que você leva isso para as pessoas? Aonde é que você ou atende, ou como é que você consegue passar em palestra e curso? E qual é o teu ambiente para ter essa pessoa do seu lado e você passar todo esse conhecimento? Nós temos o Instituto Plena Vida, que fica ali no Butantã, no Jardim Bonfilholi. E lá a gente desenvolveu todos esses conceitos, foram buscar informação, formação, para poder realmente criar esses produtos, esses programas que vão ajudar as pessoas a resolverem seus problemas. Então, nós desenvolvemos algumas mentorias e alguns programas de tratamento, onde fazemos as abordagens a partir da saúde integrativa natural.
E dentro desse conceito, nós vamos levando as pessoas a recuperarem, primeiro saírem dos pontos críticos, quem tem dor vai se livrar da dor, quem tem que emagrecer vai deixar de emagrecer. Então nós temos lá o programa de quiropraxia neurofuncional, que é um programa que vai além da quiropraxia tradicional, porque a quiropraxia tradicional são os ajustes e todas aquelas coisas que as pessoas já veem por aí na internet. Mas a neurofuncional ela vai além disso, ela vai combater as causas emocionais das posturas desequilibradas, as causas emocionais que mexem com o metabolismo e exacerbam a percepção da dor, a parte neurológica conectada com isso e o reequilíbrio das cadeias musculares, que estabilizam a postura, que é a base de todas as lesões que as pessoas acumulam. Entendi, eu achei interessante. Eu lembro da quiropraxia, lembro que eu estava fazendo um tratamento com ozonioterapia e você falou, é super legal, porque você também vai direto na dor. Só que eu tinha uma vértebra que tinha lá eu não lembro da manobra que você fez, eu sei que você me fez ali, quase que eu fiquei em X. E olha, eu tenho 1,80, o Francisco tem um pouco menos de altura do que eu. Ele me torceu e fez um cleque, e esse cleque já vão fazer 3 anos Sim. que resolveu. E aí então você me falou uma coisa interessante. A quiropraxia, naquele primeiro momento, você tira aquela dor. Sim. E aí como você consegue eliminar aquele problema que é o que mais chama a atenção, que é a dor, a pessoa começa a abrir um espaço de escuta para o que você está trazendo. Sim. Então, quando você está com uma pessoa lá no teu consultório, você tem todo um ambiente preparado. Sim. E ele fala, não, mas o meu problema é a dor. Eu falei, então, vou tirar a dor agora. Você consegue, né? Com uma manobra, lógico, que não é um caso cirúrgico, né? E aí a pessoa começa a falar, nossa, isso deu resultado. É impressionante isso, porque quebra as barreiras. Quebra as barreiras. É isso que você fez comigo. E quebra de uma maneira, Antônio, que é assim, as pessoas acham que ter dor e ficar doente é natural. Não, não é natural. Natural é ser saudável. Então, uma pessoa que tem um estilo de vida que favorece isso, vive sem doenças e vive... É claro, não dá para garantir tudo, coisas acontecem, tem vírus, tem bactérias e tem outros problemas que a gente não consegue controlar. Mas dentro do que a pessoa pode controlar, adotando o estilo de vida saudável e esse estilo de saúde integrativa natural, ela consegue reverter esses processos, consegue ampliar a saúde dela. Porque há muito tempo a Organização Mundial de Saúde já disse que saúde não é ausência de doença. A saúde é ajudar o indivíduo a viver na plenitude da sua competência. Então, é ajudar o indivíduo a viver em plenitude. Por isso que o Instituto chama Instituto Plena Vida. A ideia é levar as pessoas a viverem em plenitude. E a ferramenta é saúde integrativa natural. E dentro disso, mentorias de emagrecimento, mentorias de saúde integrativa, tratamentos de dor, prescrição de consultoria de fitness, fazemos palestras de vez em quando, levamos esse conceito para empresas, para outros ambientes. Enfim, a ideia o meu propósito de vida é fazer com que esse conceito seja difundido de uma maneira que todas as pessoas possam acessar, para sair dessa ilusão de que alguém vai cuidar da sua saúde. A única pessoa que pode cuidar da sua saúde é você. E para fazer isso acontecer, você precisa mudar o seu estilo de vida e incrementar uma forma de viver mais saudável. E para isso ser posto em prática, você tem que ter o controle da mente e das emoções. É exatamente esse o maior diferencial dos nossos programas. O que você está me dizendo, e é tão interessante que saúde, reeducação alimentar é o realmente que te move bastante. Mas o que eu senti que você trabalha é muito mais a educação. Então, assim, é como se você criasse pilares para poder deixar claro em que cada momento a pessoa está na vida. E é mais ou menos isso mesmo, a educação, através de alguns pilares? Sim. É escalonado, né? Primeiro a gente liberta a pessoa da dor. Seja a dor do sobrepeso, da imagem negativa, a dor de uma doença que está instalada, a dor de uma dor física mesmo que a pessoa sente, a dor de uma incapacidade de relacionamento interpessoal por conta do emocional, porque nós trabalhamos com estresse, ansiedade, depressão, várias outras doenças também que são tratadas com medicamento de forma natural, a partir da neurociência comportamental, hipnoterapia, psicoterapia e meditações, mindfulness, PNL e auto-hipnose, várias ferramentas. Então, o primeiro passo é tirar a pessoa desse lugar de dor. No segundo momento, existe um trabalho de conscientização, onde eu informo as pessoas todo esse conceito e de como ela pode voltar a viver de forma plena e saudável, a partir da mudança de alguns comportamentos. No terceiro passo, a gente já tem um envolvimento dessa pessoa.
O terceiro passo é desenvolver um programa e capacitar essa pessoa com esse engajamento de foco, de atenção, de comprometimento para mudar essas coisas. E quando isso acontece, essa pessoa já assumiu um estilo de vida novo, essa pessoa já se comprometeu com ela e ela não vai mais se abandonar. Isso é o mais importante. Ela não vai mais se abandonar. Isso é interessante. Eu tive que fazer uma cola aqui, eu anotei os itens e eu queria então que a gente dividisse um pouco esses itens. Eu queria falar um pouco da alimentação saudável, quando você traz a alimentação saudável. Depois a gente fala de exercícios regulares, um sono de qualidade, controle do estresse e a eliminação das dores, né? Sim. Eu separei aqui, fiz essa colinha aqui. Eu queria que você começasse a falar agora, então, esse ponto, para mim, é um ponto muito importante, não só a questão de tirar a dor naquele momento, mas essa alimentação saudável. Sim. Fala primeiro desse item, aí depois a gente fala um pouco mais sobre exercício, sono. A alimentação tem que ser entendida, Antônio, de um jeito um pouco mais amplo também. A alimentação, as pessoas acham que a alimentação é o que eu como. Ok, alimentação é o que eu como. Mas o conceito não tem que ser de alimentação, tem que ser de nutrição. E a nutrição se dá no nível celular. Nossas células precisam de nutrientes específicos. E nós precisamos de 3 grupos de nutrientes básicos para poder viver bem, né? Que são os energéticos, construtores e reguladores. Quando isso está desequilibrado, eu estou minando alguma área do meu organismo por conta dessa carência de nutrientes. Ou por conta do excesso desse nutriente, que vai gerar desequilíbrios metabólicos. O corpo funciona de forma integrada, por isso integrativa. E nessa integração dos vários sistemas, a parte bioquímica é que faz toda essa regulação. Então você tem os elementos bioquímicos, você tem os hormônios, as enzimas, e tudo isso tem que funcionar de forma equilibrada. E quem garante isso funcionando de forma equilibrada, a base disso, é uma alimentação adequada. Então eu preciso comer alimentos energéticos como carboidratos, proteínas, carboidratos simples, carboidratos complexos, gorduras. São importantes, gordura é importante para a saúde, mas não uma gordura que vai te gerar prejuízo, mas as boas gorduras que vão fazer com que o teu corpo funcione a teu favor. As proteínas são os construtores do nosso organismo. Se você não consumir proteína em quantidade adequada, as suas estruturas corporais, menos ossos e gorduras, e mesmo todos esses hormônios e enzimas, ficarão deficitárias. A regeneração celular, a tua síntese de proteína para ganhar tecido muscular, a regeneração dos órgãos, tudo isso fica prejudicado. E as vitaminas e minerais, que são os reguladores. Esses vão fazer com que o teu corpo funcione de forma equilibrada. É como se fosse a injeção eletrônica e o sistema elétrico do seu carro. O sistema elétrico é o teu sistema nervoso, e a injeção eletrônica controla o teu funcionamento metabólico, é o teu sistema endócrino. Eu gosto muito desse jeito que você faz, por isso que eu estou batendo aqui na tecla da educação, né? Você está na educação. Eu estou na educação. Na educação. A informação é importante. Muito, porque você desmistifica um monte de coisa e fala, é possível, você também vai conseguir. Sim, então, você traz para um mundo do possível para aqueles que achavam que era impossível. Hoje de manhã eu te ofereci café e foi um exemplo muito interessante. E aí você me deu um exemplo legal, porque eu já consegui, com as suas dicas, já sair um pouco do leite. Entendo que o leite, ele realmente, para o ser humano, não é um alimento tão favorável como dizem, ok? Mas o café hoje você me pegou, porque você falou um negócio interessante. Não é porque o teu corpo tolera que você não está sacrificando algum órgão. Sim. Antes da gente passar para exercício, sono, como eu coloquei aqui a minha colinha, fala um pouco mais desse aspecto que o fato de você comer aquele alimento, beber aquela bebida, você tem um organismo que até tolera, mas isso está te dando um efeito de sobrecarga lá no órgão. Sim, exatamente. No meu caso, por exemplo, eu tenho tolerância alta para café. Ou seja, eu posso tomar café quanto eu quiser, que eu não tenho problema para dormir, meu organismo metaboliza bem e eu fico tranquilo. Mas a toxicidade do café, para mim, é horrível. Eu tomo café, minha pele fica toda vermelha, o meu corpo fica sofrendo. Por quê? Porque ele acaba gerando prejuízos para o meu sistema. Olha que interessante. Então, isso com bebida, por exemplo. Tem gente que é tolerante à bebida. Então, tem gente que consegue beber 5, 10 chopp e fica bem. Não fica nem tonto, não passa mal, não tem nenhum efeito colateral. Mas isso não significa que essa bebida não está
alterando o pH do seu corpo, atacando o seu fígado e gerando problemas intestinais, gerando vários problemas orgânicos. A bebida está realmente contaminando o seu corpo. Eu não sou contra a bebida completamente. Eu acho que dá para, de vez em quando, usar um vinho, uma coisa bacana, dá para tomar. Mas tomar bebida regularmente vai te intoxicar de uma maneira que o prejuízo ali na frente vai aparecer. É sempre isso, Antônio. Para tudo, para comida, para exercício, para sono, para tudo. Eu posso estar atualmente tolerando isso que está acontecendo comigo, mas não significa que eu não esteja destruindo o meu organismo no médio e no longo prazo. Ah, legal. Então quer dizer que a minha colinha está certa, né? Tá certo. Eu vou falar um pouco de alimentação e o exercício também você pode ter uma sobrecarga. A questão do sono de qualidade, dormir mais ou dormir menos também pode ser uma questão, né? O controle do estresse. Muitas vezes eu estou gerando estresse, não é nenhuma questão do próprio ambiente, às vezes é um alimento mesmo que sobrecarregou uma área, eu estou irritado e eu não sei nem por que eu estou irritado. E aí eu coloquei a eliminação das dores como uma última questão. Então, a gente meio que sabe isso, né? De que tudo que você vai para o excesso, né, você vai ter um efeito. Mas, realmente, você trouxe de uma forma, e eu achei legal a gente trabalhar com o café, falar do café, que é uma bebida, em tese, totalmente legal, você pode tomar à vontade, ele é um estimulante, todo mundo fala como estimulante, só que eu posso estar, de repente, tendo uma resposta no meu corpo que eu não fazia ideia. Como você trouxe a rosácea, a gente conhece gente que tem esse problema e nem sabe que o café ou um vinho, né, o tanino, né, que parece ter um tanino, que pode estar te dando isso. E às vezes é só dele corrigir um pouco, é o que você falou, não ajustar a dose, não parar de beber, mas corrigir um pouco, ele já vai ter um efeito na saúde. Sim. E não só na saúde física, mas na emocional. Então, o café, por exemplo, altera níveis emocionais, coloca mais acelerado, coloca mais desperto. E por que as pessoas estão tomando tanto café hoje? Porque a vida está tão acelerada que as pessoas pensam que também tem que se acelerar. E esse é um grande engano. Quando eu me acelero, eu saio do meu ritmo natural e as minhas competências físicas, cognitivas e emocionais trabalham pior. Eu não melhoro o desempenho acelerando o meu corpo e a minha mente. Então, o que a gente tem aí é uma crise de ansiedade, né? Tem uma epidemia de ansiedade na sociedade moderna, por conta exatamente dessa vontade de se acelerar e de não perder tempo. Mas eu não perco tempo, mas eu também não tenho tempo para mais nada. Vamos criar um termo novo aqui, né? Um falso normal. Você está me dizendo o seguinte, eu estou achando que é normal eu tomar um café para estar acelerado, só que você está me dizendo ao contrário. Você está criando danos que pode ser irreversível, e aí eu vivo um falso normal. Não é normal correr. É normal, correr que eu falo na vida cotidiana, não o exercício, né? É normal pegar trânsito, é normal trabalhar 12 horas. Não é normal, um falso normal. Não é normal. E a gente normatiza isso por conta da nossa percepção, isso é milenar já, tá? Então o homem vem com essa necessidade de engajamento na comunidade que ele está inserido, e isso é muito importante, muito forte na nossa saúde emocional, inclusive, na nossa saúde mental, se sentir engajado, se sentir parte do grupo, né? E esse conceito, que é um conceito geral, socialmente aceito, porque hoje se aceita socialmente que tudo isso é natural. Traz para a gente uma percepção distorcida do meu posicionamento diante do mundo e diante de mim mesmo. Porque para eu ser eficiente no mundo, eu tenho que estar pleno das minhas competências. E para estar pleno das minhas competências, o olhar é primeiro para mim. Eu tenho que cuidar da ferramenta mais importante que existe na minha vida, que sou eu mesmo. Meu corpo, minha mente e minhas emoções vão me acompanhar até o último dia da minha vida. Então, se eu não cuidar e se eu não me amar do jeito que eu preciso e não me admirar até, eu vou acabar criando situações bem difíceis ao longo da minha vida toda. Legal. Sabe assim, eu gosto de criar conceitos, você já me conhece. Então, assim, não é uma questão de viver mais, mas viver com muita qualidade o que você está vivendo, né? E, assim, eu sei que a tua agenda é super apertada, você abriu carinhosamente o dia para a gente fazer essa entrevista. O assunto está incrível. Eu não ia parar de fazer pergunta, mas eu tenho que respeitar a sua agenda. E eu queria, assim, uma mensagem final, e inclusive o quanto que você consegue impactar a vida das pessoas, convidar essas pessoas para ir fazer um bate-papo, né? Se for para marcar uma consulta, ok. Mas eu queria que você deixasse umas mensagens, ou uma mensagem, ou umas mensagens,
final para esse nosso público que está te assistindo. E eu já quero te comprometer com uma outra coisa, que é a gente marcar um outro encontro. Porque, olha, eu estou aqui com as minhas escolas estão aqui, e eu tenho mais um monte de pergunta e eu tenho que obedecer também o teu horário. Então, a gente precisa marcar um outro encontro, porque eu acredito que as pessoas estão assim, maravilhadas com o conhecimento e o conteúdo que você trouxe hoje. E, no meu ponto de vista, com uma clareza, com uma facilidade de entendimento que normalmente a gente não tem no dia a dia. Tem muita gente que tem conhecimento, ou não sabe passar o conhecimento, ou esconde o conhecimento. Sim. E você não, e você veio aqui e abriu tudo. Sim. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todas as pessoas que estão nos assistindo, já com o compromisso de voltar. Eu venho. Tá bom? Tá então, combinado. fica à vontade. Aí, ó, mais um tempo seu. Na verdade, nós precisamos aprender a nos amar um pouco mais. Nós estamos vivendo de uma forma em que tudo fica importante, menos nós mesmos. E está num momento que a humanidade está passando tão crítico, tão crucial, que se nós não tivermos uma atitude, a partir da expansão da consciência, de uma percepção mais clara do que é uma vida que vale a pena e de como eu consigo criar uma vida que seja significativa para mim, para a sociedade, para as pessoas que eu amo, a partir do meu comportamento novo e de assumir para mim mesmo essa responsabilidade, nós vamos acabar tendo uma sociedade cada vez mais deteriorada por conta dessas manipulações de marketing, políticas, econômicas, que a gente sabe que estão acontecendo há muito tempo. Então, é a partir de mim que eu começo a mudar o meu mundo, e eu acho que cada um de nós tem essa função. Minha missão é levar informação. Eu quero ajudar as pessoas a viverem melhor do que viveriam se não me conhecessem. Essa é a minha missão de vida, eu acordo todos os dias para isso. E espero que cada um se sensibilize aí um pouco, que essa nossa conversa tenha sido útil, para você poder pegar alguma dessas informações e que isso seja utilizado na sua vida. Se isso funcionar para uma pessoa, já valeu a pena a gente ter esse bate-papo aqui. Eu quero agradecer o espaço, Antônio, e dizer que realmente o convite foi fantástico. A Triarte realmente é um lugar fantástico. Eu agradeço o lugar agradável, o acolhimento, a forma que vocês me receberam, essa facilitação que tem de ser no centro, próximo do metrô. Estarei mais vezes aqui com certeza, e é sempre um prazer estar com vocês. Francisco, eu quero te agradecer. Hoje você trouxe o conceito de plena vida e esse ser natural, né? Tudo que a gente pode buscar ser natural. Muito obrigado. A casa é sua, o programa é seu e a gente vai te convidar sim. E a gente também, quem sabe, no próximo programa estaremos ouvindo a sua história. Muito obrigado e até o próximo encontro.